A gente conversa agora com o ministro aposentado do Supremo, Carlos Aires Brito. Ministro, bem-vindo. Uma ótima tarde para o senhor. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no UOL News. Te pergunto sobre exatamente isso, né? Qual o senhor acredita que será o principal desafio de Flávio Dino diante dessa configuração, né, que o Supremo forma a partir de agora, a partir do ano que vem? Bem, boa tarde a todos, todas. Muito gosto, muito prazer estar com vocês. O desafio é o de cumprir a Constituição, entender a vontade objetiva da Constituição e ser fiel a essa vontade. A nomeação de um ministro do Supremo exprime muito bem o princípio da separação dos poderes, de uma parte, e o da harmonia dos poderes. Os três poderes se harmonizam para processar, para deflagrar, processar e ultimar a investidura de um ministro no Supremo. Tudo começa com o chefe do Poder Executivo, um dos poderes, que faz a escolha de um nome e formalmente submete esse nome ao outro poder, representado pelo Senado Federal. Esse poder aprova ou desaprova o nome, deliberando em duas instâncias: a Comissão de Constituição e Justiça, que faz a arguição propriamente, e a chamada arguição pública do escolhido pelo presidente, e o plenário do Senado, que faz a escolha final, a votação final. Ultimado o processo com êxito, com a aprovação da instância legislativa, que faz o princípio da separação dos poderes, aliás, da harmonia dos poderes, prossegue. O processo volta ao presidente da República, origem de tudo. O presidente, então, edita o decreto já de nomeação do ministro do Supremo. A partir daí, sai de cena o presidente da República como instância política, sai de cena o Senado Federal como instância política, o princípio da harmonia dos poderes, e entra em cena o terceiro poder, o judiciário, no caso representado pelo Supremo, para marcar a posse e conferir o exercício. Aí o Flávio Dino vai ter que entender, e certamente entenderá, que a partir daí o cordão umbilical é cortado, rente, cesse, com as instâncias políticas precedentes. O que interessa agora é ser fiel à Constituição e às leis do país, que para isso é nomeado o ministro do Supremo. Não é para ser fiel a quem o escolheu, a quem aprovou seu nome. Ser fiel à Constituição Federal e às leis do país. O desafio é esse, é cortar esse cordão umbilical. Não se é grato com a toga. E a partir daí, a Constituição dá as cartas e é interpretada, sobretudo, né, precipuamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro, o senhor, antes de ir para o Supremo, teve uma passagem política, assim como o Flávio Dino. Se eu não me engano, só foi do PDT, não. Do PT, 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 trabalhador, PT. PT. isso. Fui Isso. filiado, Como foi esse corte do cordão umbilical? facílimo, sem nenhuma dificuldade. Internalizei desde logo que esse processo de harmonia dos poderes tem começo, meio e fim. O Poder Judiciário, né, todos nós sabemos, mas é bom lembrar, metaforicamente, o Poder Judiciário é a foz ou embocadura do rio decisório do Estado. O Estado se estrutura à base de três poderes, imitando a configuração física de um rio. Todo rio tem nascente, corrente e foz. Não há rio que não tenha nascente, corrente e foz. No caso do Estado, decisoriamente falando, a nascente é o poder legislativo, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Constituição, artigo 5º, número 2, número 2º. Quem dá imediata sequência ao poder legislativo? Quem executa com imediatidade as leis, sem precisar de provocação de quem quer que seja, agindo, portanto, ex officio, por impulso próprio interno? O poder executivo. É chamado de poder executivo por gravitar na órbita da execução das leis, para baixar decretos e regulamentos na perspectiva de aplicar fidedignamente as leis. Bem, mas é preciso um terceiro poder, logicamente, exterior aos outros dois e funcionalmente posterior aos outros dois, para dizer se o legislativo legislou mesmo de acordo com a Constituição e se o poder executivo gravitou mesmo na órbita da fiel execução das leis. Esse terceiro poder é o judiciário, encimado por um órgão que tem o nome de Supremo.
né? Nós temos 4 tribunais superiores, temos 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais, 27 tribunais regionais eleitorais, porém, um único Supremo Tribunal Federal. Para falar por último, é a foz ou embocadura, né, desse rio, é o judiciário encimado, tendo por fronde, por cume, por ápice, não por acaso um tribunal com o nome de Supremo. Mas Olha, eu sobre não... o cordão umbilical, o senhor não sentiu, em algum momento, não lhe passou pela cabeça voltar à atividade política? por nenhum momento, e não ser grato com a E o toga, porque eu senhor estaria... acha que o senhor acha que o, o Flávio Dino poderá voltar? Olha, pelo que eu conheço do Flávio, posso dizer que desde sempre é longa a militância política, jurídica também do Flávio. Flávio foi membro do Ministério Público por concurso, foi membro do Poder Judiciário, foi juiz de carreira federal por concurso, participou como assessor do Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência de Nelson Jobim, conhece bem direito, é professor de direito, e ele sabe de cor e salteado que o que lhe cabe é cumprir a vontade objetiva da Constituição, e não a vontade subjetiva de quem quer que seja, nem dele mesmo. O que interessa não é o sujeito cognoscente, é o objeto cognoscível de nome Constituição Federal ali no Supremo. Olha, a Constituição é a única lei suprema, né? Nós temos mais de 14 mil leis no país, mais de 139, 140 emendas à Constituição, N medidas provisórias, sem falar de decretos, regulamentos, portarias, resoluções, mas só uma lei suprema. Nós temos não sei quantos princípios constitucionais: liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão, separação dos poderes, república, federação, mas só um princípio continente, um único princípio continente, que é o invólucro de tudo, é a democracia. Se a Constituição é a lei das leis, a lei suprema, formalmente, substantivamente, o princípio dos princípios é a democracia. E temos um único Tribunal Supremo. É a trajetória do Supremo para o Supremo, da lei suprema para o Tribunal Supremo, a fim de que ele guarde tanto a lei suprema formalmente, quanto substantivamente o princípio supremo da democracia. Flávio Dino sabe disso. Eu estou dizendo com minhas palavras, mas ele sabe disso. E o que lhe cumpre é cumprir fielmente os deveres do cargo. Ministro, eu estava me lembrando do senhor, muitos anos atrás, nos seus tempos de PT, né? Quando o Lula foi candidato pela primeira vez em 1989, e nós fomos para Sergipe, para o teu estado, né? E eu me Oba. lembro que no avião, eu era assessor de imprensa do Lula, no avião falaram assim, em Aracaju nós vamos passar bem, porque lá tem um carro bom do PT, lá. É o carro do Carlinhos, era o teu Opala. O senhor lembra disso? Do Eu era Opala? petista, eu era o único, boa memória, eu era o único petista militante que tinha carro com ar-condicionado e 4 portas. Isso, Aí exatamente. me fiz motorista de Lula todas as vezes que ele ia lá. Eu não, minha mulher. Eu ficava conversando com ele, Verdade, dando dicas da entrevista, da cidade e tal. Boa verdade. memória. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Hoje de manhã, o seu ex-colega Marco Aurélio Mello deu uma entrevista aqui para o UOL, em que ele falou que se ele fosse o Flávio Dino, ele se declararia impedido de julgar o Bolsonaro. O senhor também pensa assim? A priori, não. A priori, não. Porque a imparcialidade corre nas veias do julgador. O julgador sabe que para ser julgador tem que ser imparcial, tem que ser equidistante. Tem que Acabei de dizer, não vale a vontade subjetiva do julgador, e sim a vontade objetiva do direito que ele vai interpretar e aplicar. Eu tenho para mim que Flávio Dino, que sempre se revelou um agente público de primeira qualidade, será um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Mini- Vai lá, Thales. O senhor, se pudesse dar uma nota para essa escolha, de 0 a 10 para a escolha do Flávio Dino como ministro e tendo sido ele, como ministro do Supremo, tendo sido ele um ministro tão ligado ao presidente, como qual a nota que o senhor daria para essa decisão? Olha, honestamente, vamos nos lembrar, Paulo Brossard foi um excelente ministro e foi ministro do Poder Executivo da época, eu não me lembro quem era, o presidente da República. Maurício Correia, né? Olha, foram tantos, né? Aliomar Balieiro.
tantos que pertenceram ao poder legislativo ou ao poder executivo foram para o Supremo e se revelaram excelentes magistrados. Eu tenho para mim que Flávio está plenamente à altura do cargo. Se eu tivesse de dar uma nota, eu daria nota 10 para a escolha dele, sinceramente, sem titubear. Ministro, ontem foi uma pauleira lá, a sabatina do Flávio Dino, né? Com a bancada, a tropa de choque bolsonarista. 10 horas ele ficou ali impávido, apanhando de tudo quanto era jeito, né? Eu queria lembrar como é que foi a sabatina do senhor no tempo que não tinha o bolsonarismo, né? Foi mais tranquilo? Como é que foi a sua sabatina? Olha, cada época, há quem diga assim, cada dia com sua agonia, né? Isso. Eu prefiro dizer, eu sou mais otimista, mais poético, eu prefiro dizer cada dia com sua magia. Não é cada dia com sua magia, o seu desafio. Eu me saí bem, modéstia à parte. Eu estava tranquilo, sereno, convicto do que me cabia fazer ali. Era ser eu mesmo, com toda a autenticidade. Não posar de ser, não posar de nada, não ser senão eu mesmo. E, e fui, para que você tenha uma ideia, o meu primeiro arguinte ou arguidor foi Antônio Carlos Magalhães, Começou bem. da oposição. Mas ele foi tão gentil. Ele disse: ministro, o senhor é de família baiana, sua mãe é da Bahia, da terra de Caetano Veloso, Santa Amaro da Purificação. Ele estudou muito minha biografia. O senhor sempre fez parte de bancas de concurso aqui na Bahia de órgãos públicos, inclusive da Universidade Federal da Bahia. O senhor fazia parte das bancas, sabia tudo da minha vida. Fazia conferências aqui à torta e à direita. Muito amigo de um grande jurista, ele dizia, Calmon de Passos. E realmente eu fui muito amigo do grande jurista Calmon de Passos. E Muito ligado à Bahia. e quem lhe deu mais trabalho na sabatina? Quem que foi mais difícil de encarar? Olhe, praticamente ninguém. As perguntas foram procedentes, pertinentes, sinceras. E eu respondi com a minha, eu não quero fazer autolisonja, mas a minha sinceridade e autenticidade de sempre. Nada de encenar, né? Nada de encenar. Eu nunca fiz encenação. Os, É os como tempos, os uma tempos pessoa, mudaram, né? eu estou dizendo, é tão feio uma pessoa blefar, mentir. Ninguém é infalível, mas não deve blefar jamais, mentir Verdade. jamais. Então eu me saí, olha, muito bem. Fui muito bem recebido pelo presidente Sarney da época, pelo Edson Lobão, que, salvo engano, presidia a Comissão de Constituição e Justiça, muito bem recebido. E de sorte que o meu nome foi aprovado. Eu acho que eu não tive nenhum voto contra na Mas, comissão. ministro, fala-se muito que o Supremo se tornou um órgão muito político, muito politizado, muito é, voltado para as questões políticas que estão no ar, o mensalão, petrolão, que ele se envolveu na Lava Jato. O senhor acha isso? Por que se deu isso? Por que se fala isso? Olha, democracia não se instala, não se instaura num piscar de olhos, num estalar de dedos. Democracia é um processo, depende do tempo. Eu me lembro de um ditado, de uma frase feliz, entre tantas, de um jurista uruguaio chamado, deixe-me ver, Eduardo Culturi. Por volta de 1950, 53, ele falou assim: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Democracia é um processo. A própria Constituição, para ser bem entendida, tão ricamente principiológica, principial, na linguagem de Canotilho, que é a Constituição demanda tempo para ser compreendida. Até porque ela é muito rica de princípios, separação dos poderes, liberdade de iniciativa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E os princípios são janelas abertas para o futuro, demandam interpretação futurista mesmo, evolucionista. E à medida que o tempo passa, nós vamos nos dotando de um novo par de olhos e vamos enxergando mais claramente a Constituição, a grandeza dessa Constituição, que nos torna um país juridicamente primeiro-mundista, a partir do princípio continente, do princípio invólucro dela mesma, que é a democracia. Então, é um processo. As instituições também amadurecem com o tempo, precisam de tempo. E o Supremo também precisa de um tempinho. Agora, é preciso entender o seguinte: enquanto os outros dois poderes, comodamente, podem dar o silêncio como resposta às demandas que lhes são encaminhadas para não sofrer desgaste público, popular,
o executivo pode dar o silêncio como resposta, o legislativo pode, o judiciário não pode dar o silêncio como resposta. Todas as partes que processuais têm o direito a uma resposta decisória do Poder Judiciário, debaixo do princípio da razoável duração do processo. Então, o Judiciário é a última válvula mesmo, e se desgasta quando dá certas respostas recusadas pelo Legislativo e pelo Judiciário e pelo Executivo. É por isso que a Constituição diz assim, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não diz assim a Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Legislativo lesão ou ameaça a direito. A Constituição não diz. A lei não excluirá da apreciação do Poder Executivo lesão ou ameaça a direito. A batata quente cai no colo de quem? Nas mãos de quem? Do Poder Judiciário. Agora, talvez falte ao Supremo um pouco mais de didatismo, de mais clareza nas suas decisões, não para dar satisfações à opinião pública, que isso é demagogia, isso é jogar para a plateia, isso é populismo. Não para cortejar a opinião pública, mas para dar satisfações à opinião pública. Dar satisfações. Lavrando decisões claras, inteligíveis pelo grande público, a tempo e a hora. Talvez o Supremo esteja pecando por isso. Mas você acha que há estrelismo? Olha, o estrelismo é vedetismo, né? É populismo, é jogar para a plateia. E você acha que há algum? Não acho, porém, não basta a mulher de César, se lembra disso? É um ditado até machista, mas a gente recorre a ele ainda por... Parecer honesta. Não basta parecer honesto, não basta ser honesto, tem que parecer, tem que ter todas as aparências, tem que ter humildade, né? E tem que ter autenticidade. Eu creio que acredito mesmo que o Flávio Dino, tanto quanto o Paulo Gonet Branco, acho que foi uma boa escolha. Entendo, acho não é achismo não, entendo. Ou seja, o entendimento decorre do uso do raciocínio, né? A gente compreende com o coração e entende com a razão. Então, eu entendo que foram duas boas escolhas à altura dos respectivos cargos. O Brasil está de parabéns com isso.